Saudações, viajantes pelas eras. Hoje vamos cruzar as areias do tempo para reviver uma das histórias mais impressionantes e dramáticas da humanidade. O encontro explosivo entre a arrogância de um rei e a fúria implacável de um conquistador. Prepare-se para testemunhar o império que ousou desafiar os céus. O ano é 1218. Na Ásia Central, dois mundos gigantescos se observavam à distância. De um lado, o esplendoroso Império Corásmio, que dominava a antiga Pérsia e controlava as lucrativas rotas da seda. Um império de cidades magníficas, mercados movimentados e uma cultura riquíssima. Do outro lado, nas vastas e frias estepes do norte, um novo poder surgia como uma tempestade no horizonte, o Império Mongol. Liderados por um homem cuja lenda ecoaria para sempre, Gengis Khan. Gengis não era apenas um guerreiro, ele era um visionário. Em poucos anos, ele havia unificado tribos nômades que antes viviam em guerra constante, transformando-as em uma máquina militar disciplinada, veloz e absolutamente leal. Seu domínio se expandia com uma velocidade assustadora, e sua reputação como um líder formidável já ultrapassava montanhas e desertos. Sua fama era a de um homem justo com seus aliados, mas implacável com seus inimigos. Enquanto isso, no opulento trono da Pérsia reinava Muhammad II, o Shah. Ele era um soberano culto, cercado de luxo e poder. Ele se via como o sultão do mundo, o governante de um império que em sua mente não tinha igual. Acreditava que suas muralhas eram impenetráveis, seus exércitos invencíveis e sua autoridade absoluta. Ele estava tão seguro de sua grandeza que subestimou fatalmente a força que crescia ao norte. Gengis Khan, sempre pragmático, não queria guerra com o poderoso Império Corásmio. Pelo contrário, ele via uma oportunidade de ouro. Uma aliança comercial beneficiaria a todos, abrindo novas rotas e trazendo prosperidade. Com esse objetivo em mente, ele enviou uma grande caravana, composta por centenas de mercadores e diplomatas, carregada de presentes valiosos, para estabelecer relações pacíficas com o Shah. A mensagem era clara: somos vizinhos, vamos prosperar juntos. Mas quando a caravana chegou à cidade fronteiriça de Otrar, o orgulho e a ganância falaram mais alto. O governador local, parente do Shah, desconfiou dos mongóis. Talvez ele os visse como espiões, ou talvez simplesmente cobiçasse as riquezas que eles traziam. Ele ignorou todas as regras de hospitalidade e diplomacia e mandou prender a caravana inteira sem pensar nas consequências. Os mercadores foram executados e suas mercadorias confiscadas. Um ato de traição e desrespeito chocante. A notícia viajou rapidamente pelas estepes e chegou aos ouvidos de Gengis Khan. Dizem que, ao saber do massacre, ele subiu em uma montanha e ficou em silêncio por 3 dias e 3 noites, rezando ao eterno céu azul. A afronta era gigantesca, mas ainda assim, o grande Khan decidiu dar ao Shah uma última chance de evitar o desastre. Ele enviou um segundo grupo, desta vez com 3 embaixadores, para exigir que o governador de Otrar fosse entregue para ser punido. Era um pedido de justiça, não de guerra. E foi aí que o Shah Muhammad II cometeu o erro que selaria o destino de seu império. Tomado por uma arrogância cega, ele não apenas recusou o pedido, como também humilhou os mensageiros. O embaixador principal, um muçulmano, foi executado. Os outros 2 tiveram suas barbas raspadas, um insulto profundo, e foram enviados de volta para Gengis Khan com uma mensagem de desafio. Naquele momento, a ponte da diplomacia não foi apenas queimada, ela foi explodida em 1000 pedaços. Quando os embaixadores humilhados retornaram, a paciência de Gengis Khan havia se esgotado. A ira do grande Khan não era impulsiva, era fria, calculada e total. Ele teria olhado para o horizonte e declarado: o Shah escolheu a guerra. Para os mongóis,
A quebra de uma promessa e o assassinato de embaixadores eram os pecados mais graves, uma ofensa direta, não a um homem, mas ao próprio céu. A vingança não era mais uma opção, era um dever sagrado. O que viria a seguir não seria apenas uma campanha militar. Seria uma avalanche de fúria organizada, uma lição brutal sobre as consequências do orgulho desmedido. No verão de 1219, Gengis Khan reuniu o maior exército que já havia comandado. Centenas de milhares de guerreiros, acompanhados por engenheiros, estrategistas e médicos, se prepararam para a invasão. Cavalos e homens moveram-se em perfeita sincronia, atravessando desertos implacáveis e montanhas congeladas como uma força da natureza que ninguém poderia deter. O Shah, ainda confiante em seus números superiores e em suas cidades fortificadas, espalhou suas tropas. Ele achava que os mongóis eram só mais um grupo de nômades, tipo bárbaros, que nunca conseguiriam conquistar suas grandes cidades. Mas Gengis Khan era um verdadeiro gênio em guerra psicológica e estratégia. Ele sabia como manipular a mente dos inimigos e vencer batalhas. Em vez de partir para cima de uma vez, ele decidiu dividir suas forças. Criou várias frentes de batalha e deixou as defesas do Shah completamente confusas. Uma a uma, as joias do Império Corásmio começaram a cair, brilhando e se espalhando. Cidades lendárias da Rota da Seda, como Bukhara, Samarcanda e Urgench, que resistiram a inúmeros cercos ao longo dos séculos, foram subjugadas com uma eficiência aterrorizante. Em Bukhara, o Khan entrou na grande mesquita, subiu no púlpito e, olhando para os nobres e clérigos aterrorizados, teria dito palavras que ecoam até hoje. Se vocês não tivessem cometido grandes pecados, Deus não teria enviado um castigo como eu sobre vocês. Para muitos na Pérsia, parecia que o próprio destino estava agindo através das mãos dos mongóis. O Império do Shah começou a desmoronar não apenas pela força das armas, mas pela desintegração interna. A confiança no líder desapareceu. Enquanto Gengis Khan avançava com uma organização impecável, o Shah recuava em pânico e desordem. Cada cidade que ele tentava defender acabava isolada e conquistada. O poderoso império se transformou em um mapa de ruínas, fumaça e silêncio. E o Shah Muhammad II, o sultão do mundo, agora um homem caçado, fugiu para salvar a própria vida. Sem exército, sem aliados e sem reino, ele vagou como um fugitivo, perseguido incansavelmente por generais mongóis. Sua jornada final foi marcada pelo arrependimento e pela solidão. Ele acabou morrendo em uma pequena ilha isolada no Mar Cáspio, doente e desprovido de tudo, exceto da amarga compreensão de seu erro. Longe de seus palácios dourados, ele aprendeu tarde demais que o verdadeiro poder não está em títulos ou riquezas, mas na sabedoria de saber quando ser humilde. Gengis Khan, por sua vez, não celebrou a destruição pela destruição. Para ele, aquilo foi o cumprimento de um desígnio maior. Ele unificou a região sob seu domínio, reabrindo a Rota da Seda e garantindo uma paz, a Pax Mongólica, que paradoxalmente floresceu sobre as cinzas da guerra. Em poucos anos, seu império se tornaria o maior território contínuo da história, governado por um só homem. O preço da arrogância do Shah foi a destruição de seu povo e de sua cultura. Terras inteiras foram devastadas e a história foi redesenhada de forma sangrenta. O choque entre o Khan e o Shah não foi apenas uma guerra entre dois impérios. Foi um conto eterno sobre o orgulho que precede a queda, a diferença entre a força bruta e o poder estratégico. E como tantas vezes na história, a lição ficou gravada nas areias do tempo. O poder sem sabedoria é o caminho mais curto para o abismo. Assim terminou a era do Shah da Pérsia e se consolidou a lenda de Gengis Khan, o conquistador que não servia à sua própria fúria, mas ao que ele acreditava ser o chamado do destino.
Obrigado por viajar conosco por essa história fascinante. Deixe nos comentários se você sabia que o fim do Império Corásmio havia sido dessa forma. Se você gostou deste mergulho no passado, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pelas eras. Até a próxima!